Ah, então tá. Oi, Então, Cris, Maria tu pode parar Eugênia, tô aí, aqui, Cris. né? Então, tu pode parar e voltar para cá, Cris. Sendo assim, estamos juntos. Tá bom. Seja Obrigada, bem-vinda, viu, amiga. Maria Eugênia? Tô te vendo, amiga. Bom estar com você, que é porque eu tô com visita em casa, eu vou voltar lá para dar atenção para eles. Beijo. Beijo. E aí, o que que acontece? Nessa época, quando eu comecei a ver a realidade das pessoas, eu comecei a entender que não adianta você só ajudar uma pessoa no âmbito profissional. Muitas vezes você tem muitas áreas na sua vida que você precisa curar para você ser, inclusive, um bom profissional. E aí, o que que acontece? Eu comecei a estudar as minhas dores. E quais eram as minhas dores? Eu escutei durante muito tempo muitas palavras do tipo: você não pode, você não é capaz, comparações, o outro é melhor do que você, você não consegue, ou então aquela coisa de colocar assim, você tem que fazer, você. E isso fez com que eu me tornasse uma adulta que se cobrava demais, me fez me tornar uma adulta que se sentiu incapaz durante muito tempo e que se flexibilizou durante a vida, porque eu precisava ser muito, mas eu não acreditava que aquilo era uma realidade para mim. Então, essa fala aqui da página 52, ele reflete muito isso. O que que eu fiz? O que que eu aprendi a fazer? Eu aprendi a me curar, transformar o meu problema, a minha dor, em solução, para com a minha solução eu ajudar outras pessoas. Vou dar outro exemplo. Eu tive problemas sérios de relacionamento. E no meu problema sério de relacionamento, o que que eu queria? Eu queria me encaixar na vida do outro. Eu queria fazer muito mais por ele do que realmente deveria fazer. E nos relacionamentos, você precisa fazer 50 por 50. Até porque, num dia em que o teu companheiro, né, na tua vida, né, conjugal não tiver muito legal, o outro tiver em 10%, tu tem que suprir o resto para continuar os 100. E assim é a mesma coisa, se você está em 10, o outro tem que ficar em 90 para ter os 100%. E isso não acontecia do meu lado. Na lei dos investimentos, só eu fazia. Na lei dos investimentos, eu escutei muito assim: o nosso relacionamento não dá certo porque você não sabe ser casada. Só quem sabe ser casado sou eu. No nosso relacionamento não dá certo porque você é muito egoísta, mas eu não te culpo, você é assim. Então tudo reverberava para o meu lado. E quanto mais eu era cobrada, mais eu me cobrava também, mais aquilo me fazia sofrer. E aí eu decidi, a partir do momento que eu passei por tudo que eu passei, que eu fui traída, que eu fui hostilizada, que eu fui lesada, que uma série de situações tinham acontecido, eu decidi, então, que aquilo nunca mais iria acontecer comigo. Eu não permitia mais. Só que, qual que era o maior problema? Nós temos que trabalhar a nossa identidade, que é a nossa base. Eu preciso. Seja bem-vinda, Gabriela. A gente precisa trabalhar a nossa base. Eu preciso saber quem eu sou. Porque se eu não sei quem eu sou, eu não consigo fazer algo. Eu não consigo ter algo de acordo com aquilo que eu acredito que eu quero, com aquilo que eu acredito que é para mim. Muitas vezes a gente faz o quê? Muitas vezes a gente chega e fala assim: ah, eu quero um relacionamento saudável, próspero, eu quero que a pessoa me respeite, eu quero que a pessoa me ame, eu quero que isso, eu quero que aquilo. Conscientemente, você sabe disso, mas o teu inconsciente ele não sabe. O teu inconsciente, ele tem uma gama de informações, que essa gama de informações elas vieram para você da fase em que você nasceu até os seus 7 anos de idade, que é quando você só tem a tua memória inconsciente. Então, nessa memória inconsciente até os 7 anos de idade, o que que acontece com você? Vai ficar tudo gravadinho aqui, ó, na sua amígdala, vai ficar tudo gravadinho na sua mente. E até os teus 18 anos de idade, você termina de fomentar, você termina de formar a tua identidade, você termina de formar todas as suas crenças, tudo aquilo que você acredita. Então, a partir do momento que eu começo a trabalhar essas minhas crenças, que eu começo a trabalhar essa minha vertente, eu começo a entender que enquanto eu não podia fazer nada, porque se você chegar para uma criança hoje de até 7 anos de idade, você falar assim, coloca a sua roupa e vamos na casa da avó.
Ela simplesmente vai pegar a roupa, vai vestir, ela não vai te questionar. Quando ela tiver lá com uns 10, 12 aninhos, 14 aninhos, você fala, bota a roupa, vamos na casa da avó. Se ela não quiser ir, ela vai chegar para ti e vai falar assim, mas eu não quero ir para casa da avó. Eu não quero vestir a roupa. Então, muitas coisas que ficaram agarradas na nossa mente, elas fazem com que a gente tome atitudes, faz com que a gente reaja e haja de maneiras que não nos ajudam, porque a gente não tem o conhecimento, porque a gente não tem essa consciência. 90% do que a gente faz é inconsciente, só sim, de 5 a 10% é consciente. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está trazendo para essa leitura uma certa consciência. Então, passando a parte da introdução, inicialmente a gente começa com a oração na página 53, que fala assim: oração para quem precisa dela imediatamente. Pai, eu admito que estou sofrendo hoje. Eu sei que passei por momentos difíceis e compreendo que ainda não me recobrei de todo. Todavia, eu sei também que há pessoas que estão em pior situação do que a minha. Conceda-me uma oportunidade para encorajá-las com a minha sabedoria, enquanto dou a outros o que desejaria que me dessem. Agradeço por me restabelecer e me dá água viva. Confesso que minha vida está cheia de água estagnada. Tudo que não vazou também não está se movimentando. Mas hoje, ó Deus, agito as minhas águas. Não mais derramarei lágrimas de depressão. Obrigada por me abençoar enquanto dou aos necessitados. Alguém precisa mais desse leito do que eu. Satanás, você já me manteve nesta cama o suficiente. Em nome de Jesus, eu vou levantar e ser curada. Amém. Eu não faço ideia do que você está passando hoje, eu não faço ideia de qual é a sua história, eu não sei o que você já viveu na sua vida, mas eu sei que se você está aqui é porque você quer aprender alguma coisa, porque você quer levar ou para a sua vida ou para a vida de outra pessoa um conhecimento diferente para salvar ou para ajudar alguém. Então, aqui, dentro dessa leitura, ele fala o seguinte: fale com o médico e ele lhe dirá que a vacina é preparada com elementos da infecção. Eu sempre ouvi uma frase que diz assim: é no veneno é que está o teu antídoto. Então, quando você é picado por uma cobra, quando você é mordido por uma cobra, o antídoto vai ser o veneno da cobra. Quando você é picado por um escorpião, ele pede para, se possível, você pegar o escorpião que você foi picado e você levar para saber qual que é o tipo de soro que você vai ter que tomar. Então, o antídoto é preparado com o próprio veneno. E esse mesmo princípio, ele se aplica quando nós ministramos alguém. As melhores pessoas para ajudar outras não são aquelas que estudaram a vida no livro, são as que viveram. Você jamais será curado se não aplicar o seu sofrimento para curar o seu semelhante. O ministério dá sentido ao sofrimento. Ele aumenta o abismo entre o então e o agora e anuncia a quem causou a dor: eu estou curado. Quando você conta uma história, essa história te magoou demais, essa história te feriu demais, essa história te fez muito mal. E você conta essa história e você ainda sente um pesar, você ainda sente tristeza, e você ainda traz essa história como sendo algo ruim, você continua vibrando aquilo que te fez mal. E quando isso acontece, você não está curado ainda. Agora, quando você conta uma história e essa história ela já não te traz mais dor, essa história ela não te causa mais nada, mas você sabe que você passou por aquele deserto e aquilo dali não faz mais sentido para você, então você está curado. Deixa eu contar para vocês o que aconteceu comigo. No final do ano, eu ia casar e eu descobri que o meu noivo levava pessoas para o meu apartamento, o meu então noivo, ele me traía, ele fez o escambau a 4 e eu fiquei sabendo 15 dias antes de me mudar, com uma mudança toda e tudo mais. Basicamente aquela história, né? Foi largada na beira do altar e depois você descobriu que aquela pessoa que você fantasiou não existia, que foi uma história que você criou na sua mente, você acreditava que aquela pessoa era uma e na verdade ela era outra. E aí, como é que você lida com algo nesse sentido? Você precisa entender quais são as suas sombras e qual é a realidade. Todas as pessoas no mundo, elas dão sinais. Todas as vezes que você sentir no seu coração como se fosse alguma coisa falando, não desconsidere. Esse negócio de dizer que a mulher é louca, de dizer não, não é nada disso. Se você está sentindo, não desconsidera aquilo que você está sentindo. Então, se você tem uma dor porque você foi rejeitada quando você era pequena, se você tem alguma dor porque você acredita que você só acha embuste, se você tem uma dor porque você acredita que no seu casamento só você é quem faz, você precisa parar e descobrir onde está o problema. Agora,
Quando a gente foca no problema, a gente tem problema. Quando a gente foca na solução, a gente tem solução. Qual que é o ideal, então? Se eu não conseguir identificar qual é a crença que está me afastando daquilo que eu quero, para mim, enquanto dama, e para mim, enquanto num relacionamento, então eu só preciso me perguntar sobre isso que está me fazendo mal, o que eu sinto em relação a isso. Por exemplo, se eu tenho o hábito de achar que o meu companheiro, ele deveria fazer o que eu mando, ele deveria deixar a tampa do vaso sempre fechada, sempre abaixada, e ele nunca faz. Por que que eu me irrito com ele? Porque não é a pessoa que te irrita, é você que se irrita com ela. O que que eu preciso curar em mim? Por que que eu me irrito com isso? Por que que isso me faz mal? De que maneira eu posso fazer de diferente? Se você está no trânsito, se você tem um problema com a sua mãe, você tem um problema com seu pai, você se irrita com essa pessoa não te irrita, é você que se irrita com ela. O que que eu preciso curar em mim? O que que precisa, o que que eu sinto com isso? Por quê? Porque se eu foco naquilo que eu não tenho, naquilo que eu quero, é porque existe uma falta aqui, algo que eu preciso curar. Então aqui, ó, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, aquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Isso está em Filipenses 3, 13, 14. Uma coisa que ele fala muito aqui é: o passado ficou para trás, portanto, sepulte-o. Então, toda vez que você começar a lembrar de coisas que você passou na tua infância, na tua adolescência, e que você entende que aquilo dali dá um mexidinho no teu coração, um mexidinho ruim no teu coração, para e pensa: faz sentido eu estar sentindo isso? Opa, obrigada, pensamento, você veio a mim, eu não vou desconsiderar, mas por que que eu estou sentindo dessa maneira? Por que que eu estou trazendo essa situação à baila? Por que que eu estou trazendo isso para mim? Quando você começa a pensar, se eu perguntar para você assim, o teu passado, se você pudesse colocar aqui para mim, o teu passado e o teu futuro, como é que ele é representado para você? O teu passado, ele fica onde? Se você pudesse fazer uma representação aqui, onde que o teu passado e o teu futuro estaria? Estaria na frente, o teu futuro, o teu passado atrás? Estaria na esquerda, estaria na direita? Como é que está? A representação do teu passado, do teu futuro, é algo que você precisa chegar e pensar o seguinte: o meu passado ele tem que ficar onde ele tem que ficar. Eu tenho só uma linha do tempo. Então, o que já aconteceu na minha vida, eu preciso saber de que grau, de que maneira isso atrapalha as minhas decisões, atrapalha o meu movimentar, a minha vida hoje. O passado ficou para trás, portanto, sepulte. Você tem autoridade para se libertar do passado em nome do Senhor e deve agora prosseguir para o que te espera. Quando você vive muito no passado, você tende a uma depressão. Quando você vive muito no futuro, você tende a uma ansiedade. Se você vive muito no presente, você tende a um estresse absoluto. Então, o que é bacana de você viver? É você viver o teu presente, mas você sabendo que você tem uma razão para acordar todos os dias. E o teu passado servir só como referência. Então, saber quando o sofrimento morreu é o que vai fazer nos libertar para ajudar outros com esse testemunho. O testemunho é o que lhe resta quando a prova termina. Enterre o passado, jogue sobre ele a terra da ajuda aos outros e ele morrerá diante dos seus olhos. Por isso que a gente está aqui. Por isso que a gente está trabalhando com isso. Porque a gente quer que, a partir de agora, a tua história ela seja escrita de uma forma limpa, você perdoando o que tem que perdoar, porque não tem nada, não é nem você ser boazinha, é você ser inteligente. Perdoar para que você seja perdoado. Nenhum de nós merece a graça, mas todos nós recebemos. Então, a partir do momento que você perdoa, você abre espaço para o novo, você abre espaço para novas situações. Você para de olhar para o passado e você começa a sentir o teu presente, a viver o teu presente e pensar naquilo que você precisa fazer para o teu futuro. Alguém precisa de você nesse momento. É uma emergência. Não fique se lamentando, mas se comprometa. Do outro lado do seu silêncio, há uma fonte que sacia as almas feridas da humanidade sofredora. Você pode decidir não compartilhar detalhes. O importante é que você ajude outros que estão lutando com o que você passou e sobreviveu. Ao se aproximar das crianças, você talvez possa ouvir novamente o som dos passinhos, seguros e sadios, fortes e calmos. Porque até os 7 anos de idade, a criança ela é um livro
em branco, que você vai começar a escrever e ela vai começar a absorver as suas demandas, a criança ela vai receber tudo aquilo que você, como vítima de outras vítimas, vai colocar em cima dela. Faz sentido para vocês ou não? Imagina o seguinte, você tem a sua mãe, que aprendeu com a sua avó, que aprendeu com a sua bisavó, e tudo aquilo foi passando de uma para outra até chegar em você. Se você tiver um ciclo onde foram coisas ruins que te passaram, crenças ruins sobre relacionamento, crença ruim sobre autoestima, crença ruim sobre finanças, isso você vai continuar passando. Quando é que não vai passar mais? Quando você quebra aquele vínculo, você quebra aquele ciclo no meio. E você passa a fazer coisas novas, pensar de uma maneira nova, pensar, sentir e agir de uma maneira diferente. Então, sinto a falta do som desses passinhos, crianças saudáveis, lares felizes e passeios em família, quase quando sai. E você? O que a gente sente mais falta hoje? O que hoje, você olhando para a sua vida, olhando para essa correria que está no dia a dia, né? Porque todo mundo é muito imediatista, hoje em dia é tudo muito para ontem, você vive no automático, as pessoas já não têm os valores muito bem definidos, e aí você começa a se perguntar, ok, o que eu quero da minha vida? Como é que eu quero que aquelas crianças sigam na vida? Quando você chega na casa de alguém, que você vai ver as crianças tudo com o celular na mão, galinha pintadinha. Oi? Seja bem-vinda, Neuza. Desculpa, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. E aí, quando Boa você... tarde. É boa noite já. E aí, quando você olha para essas crianças, elas não estão tendo o melhor de você. Elas estão tendo o quê? Elas estão tendo o que a indústria passa para elas, né? Que é a parte, não quero ter trabalho com a criança, vai lá e dá o telefone para a criança ficar brincando. É ou não? Não é assim? Não fica no telefone maior tempão? Eu acho que fica maior tempão no telefone. Não é? Isso não é muito bom, né? E aí, até os 7 aninhos de idade é quando você está formando essa mentalidade, essa mente inconsciente da criança. E aí, no nosso 4º capítulo, a gente fala sobre graça para ser uma dama e força para resistir. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede de finas joias. Isso está em Provérbios 31:10, e é o que mais se preza aqui dentro desse livro, falar sobre a dama, é sobre essa mulher virtuosa. Esse termo hebraico traduzido como virtuosa é chamado de shahil. Algumas versões da Bíblia, elas traduzem como excelência, enquanto outras o definem como resistência, habilidade, eficiência e força. A gente tem um monte disso, né? No nosso dia a dia, a gente precisa colocar todas essas práticas em voga. Imagina, você toma conta de você mesma, você toma conta de uma casa, você toma conta de pessoas, você toma conta do teu emprego, e você precisa estar firme e ainda assim ser feminina, e ainda assim ser mulher, né? Que o que aconteceu muito? A nossa energia masculina, ela precisou ficar muito em cima. Por quê? Porque no nosso dia a dia, a gente precisa, no nosso trabalho, falar mais alto, ser respeitada, precisa se impor. Todo mundo quer que a gente tenha essa voz, que tenha esse espaço, né, no mercado de trabalho, mas quando eu chego na minha casa, eu preciso ser a mulher que eu nasci para ser. Então, Shahil é o nome que Deus dá à mulher que age corretamente. Ela é Shahil, diz o escritor em Provérbios 31:10, cuja descrição se tornou a síntese da virtude cristã em forma feminina. Essa mulher, ela é uma estrela, uma mulher nota 10, é simplesmente o máximo. Melhor ainda, ela é Shahil. É cheia de força e sabedoria e ela tem o poder de um exército. Essas não são palavras empregadas para descrever uma moça pudica, frágil, que não tem ambições nem objetivos. Trata-se de uma mulher progressista, ativa, mas quando a estudamos melhor, vemos que ela é incrivelmente equilibrada. Aqui nesse incrivelmente equilibrada, eu fiz uma anotação que é o seguinte: o que a gente trabalha muito com o coaching? A gente trabalha muito a inteligência emocional. E o que você tem inteligência emocional? É você não passar por aflições? É você pagar de doida sempre que acontece um problema? Não. É eu começar a racionalizar um pouquinho mais os meus sentimentos. Todas as vezes que eu tenho algum problema, vamos ver algo que é mais fácil de elucidar.
Você acabou de comprar um carro e aí você saiu atrasada. Quando você saiu, parecia que tudo estava acontecendo assim, meio embaralhado. Bateram no seu carro. Quando bateram no seu carro, qual é a sua primeira atitude? Xingar, esbravejar, dizer que tudo está ruim, então, ou você vai parar, respirar, analisar, ver o que aconteceu, se está todo mundo bem, tomar as decisões cabíveis e depois ver o que acontece. Você vai parar, respirar e não pirar, ou você simplesmente vai enlouquecer? Ai, bateram no meu carro, meu Deus, não sei o quê, estragou meu dia. O que acontece? Quando você trabalha a tua inteligência emocional, você entende que 10% é o que te acontece e 90% é o que você faz com aquilo que te acontece. E você se mantém no nível de equilíbrio, mas não porque você é aquela pessoa zen, nada disso, mas porque você sabe que existem várias áreas na sua vida, a gente fala na forma sistêmica que são 11 áreas da nossa vida, e quando você cuida de todas elas, você sabe que se uma ou outra não estiver muito a contento, você não quebra, você não cai de uma vez, porque a sua vida ela é equilibrada, porque os seus comportamentos eles são mais racionais. Você usa o teu sentimento, você precisa das suas emoções, mas na maioria das vezes você para e pondera, peraí, deixa eu respirar, tô doida para brigar com o marido. Tô doida para pegar ele pelo cabelo e dar um sacode nele. Eu posso fazer isso? Espera aí. Ao invés de brigar com ele, eu prefiro parar, respirar. Eu vou lá, racionalizo, vejo se é isso mesmo. Depois que eu vi se é isso mesmo, espera aí. Ok, eu vou conversar com ele sobre como eu me sinto em relação àquilo dali. Eu vou mostrar para ele que eu não tenho, eu sei que ele não tinha a intenção de ser daquele jeito e vai propor uma solução. Agora, se você chega no embate, vou matar essa bênção. O que acontece? Não funciona, porque você entra no embate e você termina perdendo a razão. Agora, quando você mostra como você está se sentindo, você mostra, né? Estou me sentindo assim, sei que não foi intenção sua, até porque aquilo que de repente pode ser ruim para mim, pode não ser ruim para você. Aquilo que de repente eu tolero, você não tolera. As pessoas são diferentes, a linguagem de amor das pessoas são diferentes. Então, eu digo como eu sinto, eu sei que não foi intencional e a gente vai procurar uma solução juntos. Tá? E aí é bacana de falar isso, porque isso vem do equilíbrio que a gente precisa ter, da sabedoria que a gente precisa ter enquanto mulher, que infelizmente não é uma sabedoria que todo homem tem, e pelo menos a gente está procurando esse desenvolvimento aqui, né? O equilíbrio é a coisa mais difícil de obter, mas o ingrediente mais necessário quando aspiramos o sucesso é ele. Ser equilibrado é ter e manter todos os elementos na proporção adequada. Todas as partes da sua vida, todos os aspectos da sua personalidade, elas precisam ser plenamente desenvolvidos. Quando eu expresso alguma raiva, quando eu expresso algum descontentamento, é porque algo em mim precisa ser curado. O outro não te faz raiva, é você que se enraivece por conta do outro. Se uma área se mostrar deficiente ou excessiva, você não terá equilíbrio. Por exemplo, se você só cuida de relacionamento, suas finanças podem ficar mal, seu profissional pode ficar mal. Se você só cuida do seu profissional, seu casamento pode estar ruim, a educação do seu filho pode estar ruim. Se você só cuida do seu filho, o teu servir, o teu social pode estar ruim. Então, é preciso olhar a vida de uma forma equilibrada. E se inclinar demais na direção de uma coisa, ou se afastar muito de outra faz você cair. Em vez disso, pense em dar atenção a cada aspecto em igual medida e ficará equilibrada. Então, você precisa cuidar da sua saúde, você precisa ter seus amigos, você precisa cuidar da sua espiritualidade, precisa cuidar das suas finanças. Teu conjugal é uma parte. Você precisa estar bem com você, porque eu não posso dar amor ao outro, eu não posso fazer pelo outro aquilo que eu não tenho. Se eu não estou preenchida, como é que eu vou conseguir ajudar outra pessoa? Como é que eu vou poder exigir do outro algo que eu não tenho? Como se você é solteira? Como é que você vai querer um relacionamento saudável se você não está saudável? Você vai vibrar e vai ficar na frequência de alguém que não está saudável também. E é isso que vai vir para a sua vida. Então, em vez disso, pense em dar atenção a cada aspecto em igual medida e ficará equilibrado. Não deveria ser este um alvo para toda mulher e todo homem? É o seu alvo? Deveria ser quando você espera ser uma mulher excelente. Você talvez pense que a mulher excelente teria de ser alguém
que já se expôs a todas as vantagens sociais de educação e classe. Pode imaginá-la assistindo atentamente a balés e oferecendo incontáveis chás para várias e prestigiosas fundações de caridade. Quem sabe até pensa que lhe pediram para recitar poemas e estender o dedo mínimo ao tomar chá exótico em xícara de porcelana chinesa. Não estamos, porém, falando simplesmente de definições sociais de excelência. Nem estamos querendo imagens que não descrevam necessariamente qualidades interiores, tais como resistência e força. A excelência é uma ambição, não um sobrenome aristocrático. Trata do destino da mulher e não da sua origem. A excelência fala da sua autopercepção e dos padrões dos quais não se desviará. Vamos lá. Quem aqui já passou por alguma crise existencial onde começou a se questionar se era boa o suficiente, se merecia aquele relacionamento, se podia estar naquele ambiente, se de repente, eu não mereço estar aqui porque é muito elevado, é um nível muito elevado, ou então se olhou e não se valorizou o suficiente. Quem já passou por algum momento de baixa autoestima? Porque a autoestima não é só física. A autoestima, você pode ter uma autoestima maravilhosa para o seu corpo, mas em relação a relacionamento você é ruim. Você pode ser super segura no teu trabalho, mas para amizade você não é legal. Quer compartilhar, Eugênia? Liga teu microfone. Liga teu microfone. Tá desligado. Na verdade, isso já aconteceu muito comigo, né? Hoje eu estou muito mais curada do que antigamente, mas isso me deixava muito desconfortável muitas vezes, porque eu não conseguia me relacionar muito bem com as pessoas, nem da minha família, nem do trabalho, de nenhum lugar, na verdade. Era muito complicado para mim. Eu era muito orgulhosa. Eu fui muito ferida, então o orgulho estava muito forte em mim. E como é que você conseguiu ir se curando disso aos poucos? Eu entrei num processo profundo desde meu primeiro CIS, né? Até a formação. Entendi. E hoje eu sei que eu estou mais curada, só que eu até agora não consigo ajudar os outros. Isso que é minha dor, né? Mas olha, a gente falou dessa questão de você ajudar, mas você precisa ser um pouco mais gentil com você também, né? Porque muitas vezes é aquela questão da cobrança excessiva. Se você se cobrar demais, você vai acabar travando também. Seja bem-vinda, Juliana. Vou pedir só para você desligar seu microfone, Jô. E aí, o que acontece? Quando você começa a não ser gentil com a sua história, vê tudo que eu relatei aqui para você. Muitas vezes, as situações que a gente foi vivendo, que a gente foi ouvindo, que a gente foi sentindo, foi formando a pessoa que você se tornou. Só que, até os meus 12 anos, de 7 a 12 anos de idade, você ainda é uma pessoa que é formada por outras pessoas. A partir do momento que você tem essa consciência, que você sabe que você precisa mudar, opa, como é que eu faço para mudar isso? Como é que eu faço para reverter isso? E o processo que você conhece, né? Então, o processo de coaching, ele ajuda muito, por quê? Porque ele é na imersão. Ele vai te ajudar num tempo recorde, por quê? Porque ele vai trazer essa consciência, ele vai fazer você trabalhar essas questões até você falar assim, caraca, a chave virou. Virou e a partir de agora eu sou uma pessoa diferente, eu treinei a minha mente, porque você precisa treinar a sua mente. Você precisa fazer as suas sinapses neurais trabalharem para você. Então, você precisa não só visualizar aquilo que você quer, mas você precisa visualizar, você precisa sentir e você precisa agir de acordo com aquilo que você quer. E você já tem essa consciência, você já sabe que é um processo que você já começou, que não era muito bom, mas que você ainda está passando por ele. E ok, seja gentil com a tua evolução. Uhul, você já está conseguindo, entende? Então, se você já está conseguindo, então você já tem um passo à frente. Você já não é mais aquela pessoa que você era há quanto tempo atrás? Há 3 anos. Olha aí, então você já tem ganho, né? Então você sabe que você tem que trazer esse ganho para você. Mais alguma coisa que você queira colocar? Tudo isso. Obrigada.
Neuza, quer falar? Quero. Diga. Só, desculpa, como é que é seu nome mesmo? É Gleucha. Gleucha. Maior. Diferente, né? Minha filha. Esse Pois é, negócio Gleucha, de... você tocou num ponto aí que a menina falou aí, essa questão de um pouco de como, o que eu quero te perguntar. Por exemplo, você tem um sentimento de coisa passada ainda que te fere, que você ainda não conseguiu superar essa situação. Uhum. Por exemplo, eu como é que você me diria, no caso, eu me comportar no meio de uma pessoa, por exemplo, eu estou num local, em reunião, tem várias pessoas, mas se encontra ali uma pessoa que eu ainda não consegui superar o que eu passei com ela. Você precisa Ela tá já... perdoar essa pessoa? É Não, questão não de é questão, perdão? não é perdão, não. É o quê? É assim, fica uma... Eu não posso, eu não sei te explicar bem o que é, se ainda é um gostar, se isso é uma obsessão, o que pode ser Você isso em gosta da mim. pessoa, é isso? Eu gosto, é assim, eu tô te falando, na verdade é meu ex, né? E a gente separou, ele tá com outra pessoa, mas eu ainda não consegui me ver ainda, nunca houve a Aí situação. você precisa saber o que você quer. Porque Não, assim, sim, ó, não, presta atenção. Você perguntou tá, como é que você lida com isso. sim, Quando eu sei o que eu quero, por mais que eu sinta que essa pessoa ainda mexe comigo, por mais que eu sinta que essa pessoa ainda me faz mal ou algo do tipo, um eu pouquinho. preciso descobrir o que eu quero. E o que eu quero não é em relação a outra pessoa, é o que eu quero para minha vida. Se eu quero uma vida de paz, se eu quero uma vida com alguém que me fortaleça emocionalmente, se eu sei que eu quero uma vida de prosperidade, de abundância, então eu preciso focar naquilo que eu quero. Eu preciso focar naquilo que eu quero. Esse é o passo 1. A Certo. outra coisa é, se você puder evitar, você está separada há quanto tempo? Tem uns 8 anos. E não superou ainda? Não, É teimosia. não sei se é bem isso. Eu acho que é porque a situação que ocorreu comigo foi algo surreal, né? Uma coisa jamais inesperada, que jamais eu achava que isso poderia acontecer comigo. Eu conversei com a Dayana, ela conhece um pouco a minha história, né? Mas, assim, eu venho lutando ao longo desses anos, tentando sair dessa situação, mas eu sei que isso já está há muitos anos, mas Ó, infelizmente. não tem magia, não tem milagre, não tem nada disso. Tem decisão. Se você quiser, a gente pode conversar depois, você fala comigo no particular. Mas assim, Quero sim. a primeira coisa que você precisa fazer é decidir o que você quer. De verdade, Sim. do tipo assim, não faz sentido para mim, vibrar na mesma direção de alguém que me faz mal. Se eu sei o que está trabalhando, o que está me atrapalhando, é o ego. Eu gostaria que fosse de outra forma. Eu queria uma resposta, porque mulher tem disso, né? Eu quero uma resposta, eu quero muito que a pessoa me diga, eu quero. Sim. Então, a primeira coisa é você identificar o motivo pelo qual isso ainda está te atrapalhando. Depois que você identificar o motivo pelo qual aquilo está te atrapalhando, você precisa descobrir o que você quer. Descobrir o que você quer, você tem que trabalhar em prol daquilo que você quer. Porque se eu quero hoje, eu quero um relacionamento saudável, eu quero uma pessoa que me faça companhia, eu quero, mas, ok. E quanto que eu estou fazendo da minha vida interessante? Eu preciso ter uma vida interessante aos meus olhos. Eu preciso ter uma vida interessante para mim. E aquela pessoa, ela tem que se encaixar. Quem escolhe é a mulher, não é o homem. Se fizer sentido ele estar na sua vida, ok. Se não, ele tem que estar bem longe. Entende? Aham. Faz sentido para você ou não? Não, entendi. Se você se sentir mal com ele no mesmo ambiente, se puder evitar, não vá. Não vá para aquele ambiente. Para que vai fazer? Ótimo. Uhum. Não é? Para que eu tenho que ficar me colocando à prova? Não tem necessidade. Então, eu vou começar a fazer o quê? Eu vou começar a enganar a minha mente. Mente, olha só. A minha mente, ela não sabe o que é verdade e o que é mentira. A tua mente, ela não sabe o que é verdade e o que é mentira. Se você continuar alimentando o lobo mau vai ficar na sua cabeça para o resto da tua vida.
Deixa eu só te falar uma coisa assim, é porque, às vezes, você... Por exemplo, vamos supor, eu falo mais no meio familiar, que é os que estão mais ali vivendo, sabem da minha situação, mas, às vezes, eles me deixam até muito entristecida por isso, porque você agora fez uma colocação muito boa, que é essa questão de evitar o ambiente. Por exemplo, os meus próprios filhos, eles me julgam um pouco nessa questão. Poxa, você tem que aprender a superar isso. Poxa, o que eu mais quero na minha vida é fazer isso. É tudo que eu quero na minha vida é fazer isso. Só que, às vezes, você se encontra esgotada. Então, assim... Vamos supor, não hoje vai esgotou o suficiente ainda. Tem que esgotar o suficiente. Você não se esgotou o suficiente ainda. Você não Isso. se humilhou o suficiente ainda. Quando a humilhação for tão forte, ao ponto de você falar assim, te lasca para lá, que isso aqui não faz o menor sentido para mim, o negócio vai começar a mudar. O negócio de você, eu entendo que seus filhos queiram que você supere, mas você se distanciar é para você se curar. Veja, o coaching, ele trabalha foco, imersão e agenda programada. Você coloca uma meta para você e dentro dessa meta você vai fazer de tudo para você se livrar. Mas só se você tiver certeza que é isso que você quer. Por quê? Porque existe o arquétipo da vítima. Ficar na posição de vítima é muito gostosinho. Por quê? Porque eu estou acostumada com aquele lugar. Quando eu estou no meu arquétipo de vítima, é muito legalzinho. Por quê? Porque as pessoas vão ver que eu estou chateada, as pessoas vão ver que eu não estou bem porque eu estou naquele ambiente, porque fulano fez isso. Não importa o que o outro fez com você. Você é a única dona do leme do seu barco. Você é a única responsável pela vida que você está levando. Então, se você quer continuar nessa vida, você vai continuar. Agora, se você falar assim, não quero mais, eu vou fazer por onde não viver mais isso. Você não vai viver mais isso. Sim. Se você quiser, a gente continua essa conversa fora, porque senão eu não consigo terminar. Isso, que eu ia te falar, isso. Vamos dar tempo para os outros, depois você me procura, como é que você me acha, aí você sabe. Tá bom, eu falo com você no WhatsApp, tá bom? Obrigado, Glaucia, Deus abençoe. Nada, filha. A mulher é excelente, ela traça uma linha na areia e ela diz, olha aqui, Neuza, essa aqui é para você, ó. Nada menos do que isso será aceito em minha vida daqui por diante. Recebe ou não? Maravilha! Nada menos do que isso. Não desanime se falhou ou recaiu no passado. Olha, eu estou falando para ti. Vou botar até o livro aqui em cima. Eu estou com o livro aqui. Vou até botar aqui em cima aqui agora. Ó. Qual é a página? Estou na 56. Nada menos que isso será aceito em minha vida daqui por diante. Ela sabe o que ela merece, ela vai trabalhar sem descanso para obter. Não desanime se falhou ou recaiu no passado. A excelência, ela não se baseia no desempenho passado. Ela é um título dado a alguém que persistiu e superou as adversidades. Será que eu estou falando para você ou não? Sim! A mulher excelente, ela será equipada com um mapa rodoviário marcado e o seu destino já foi decidido. Essa mulher, ela tem um plano de vida, ela não está vagando sem rumo e ela não está esperando ser encontrada por alguém. Ela está no caminho que alguns chamam de estrada menos percorrida e só os grandes viajarão por essa estrada. Então, não vai ser qualquer pessoa que vai te colocar para baixo, porque você sabe seu valor, você sabe quem você é, você sabe o que você aceita e o que você não aceita. A partir de agora, sabe o que você faz? Pega a tua mão numa mesa, naquela que faça bastante barulho, pega assim e faz. A partir de hoje eu decido, bati o martelo, nunca mais eu vou viver essa porcaria na minha vida. Não tolero mais. Se você sabe o que você tolera e o que você não tolera, você não vai passar por isso. Não vai passar por isso. Porque você sabe qual é o seu valor, você sabe a que você veio, você sabe quem você é e o que você quer. Se eu não sei, quando eu vou para algum lugar, eu coloco lá, vou pegar um Uber, eu tenho que botar o endereço da minha casa e o endereço para onde eu vou. Eu preciso saber de onde eu estou vindo, para onde que eu estou indo. Por quê? Porque quem não sabe o destino, não sabe qual é o ponto de partida e o ponto de chegada, vai viver a esmo ali, ó, vagando. E não é isso. É você saber, primeiro você identifica qual é o real problema, identifica onde você quer chegar e a gente vai trabalhando os impedimentos ao longo do caminho para que você chegue no teu resultado. Ponto. É isso. Parece frio, né? Mas funciona. Por quê? Porque a gente está trabalhando a inteligência emocional, a gente está racionalizando os sentimentos, que muitas vezes a gente vai criando historinha na nossa cabeça, uma novelinha na nossa cabeça, e a nossa mente ela não sabe o que é verdade e o que é mentira.
Essa mulher, ela sabe exatamente para onde ela quer ir. Há algo de especial nela. Alguns chamarão isso de arrogância, outros rirão às escondidas dizendo que ela se esqueceu das suas origens, mas eles estão enganados. É a lembrança de onde esteve que lhe dá forças para levantar e continuar caminhando. Ou seja, você sabe exatamente o motivo pelo qual você se separou. Você sabe exatamente tudo que te fez mal. Você sabe exatamente tudo que foi ruim para você. Para que você quer voltar para esse lugar? O que tem de gostosinho nesse lugar? Nós somos como se fôssemos uma série de potinhos. Nascemos como se tivesse um potinho na gente. E aí, ao longo da vida, a gente foi preenchida. Pode ser preenchida de coisas boas e pode ter sido preenchida de coisa ruim. Vamos supor que você tenha sofrido abuso a tua vida inteira. Abuso, 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 abuso. E você não consegue se libertar do abuso de jeito nenhum. Um dia, você sente tanta dor que você não aguenta mais e você sai dessa relação, você sai dessa vida. Só que o teu pote, ele sempre foi preenchido com abuso. O que vai acontecer na tua vida? Quando você se livrar disso? Você vai cair no abuso de novo. Porque o teu organismo, todas as tuas células, todos os teus átomos, teus prótons e teus elétrons, tudo que vibra em você, conhece e reconhece a situação de abuso. E aí você começa a se perguntar inconscientemente, eu vou preencher com o que agora? Como é que eu vou viver agora? O que eu vou trazer para a minha vida agora? Faz sentido? Então, se você foi acostumada a viver com uma pessoa a vida inteira, que te tratou mal, que te espezinhou, que disse que você não podia, não sei o que e tal, quando parar de escutar isso, o teu organismo, por mais que seja ruim, o teu organismo ele vai sentir falta disso. Não é louco? Mas é como o nosso pote foi preenchido. E até você entender que você merece mais, que você pode mais, você precisa virar a chave e essa consciência ela precisa ser criada na sua vida. A mulher excelente, ela é como um animal de raça, gracioso e forte, uma criatura de rara beleza. Ela é uma vencedora, um diamante que começou como carvão e se transformou em joia. Ela é tão rica em classe quanto o vinho branco servido numa taça resfriada, com haste em tons de ouro revolvida entre os dedos. Ela é um prodígio requintado que esta geração raras vezes contempla. O que posso dizer? Ela é simplesmente uma dama. A dama ela é uma espécie em extinção, como o cavalheiro, sua contraparte masculina. É difícil de encontrá-la. Ser um cavalheiro é mais que ser um homem. Do mesmo modo, ser uma dama é mais que ser uma mulher. A verdadeira dama ela é única e valiosa. A educação requerida para produzi-la foi considerada fora de moda e irrelevante. A dama veio a ser substituída por uma caricatura mais moderna, menos bondosa, mal feita, mal ajustada e grosseiramente competitiva. A dama ela é uma mulher sensível, moderada, competente com ambições, mas que possui também classe e fineza. É uma mulher com um sonho. Ela é a prima-dona imaculada dos dias que se foram. Sua falta ela é tristemente sentida. Sei que quando começamos a falar de elegância e usamos termos como imaculada, você logo se lembra do predomínio masculino e da opressão histórica das mulheres. É verdade que as mulheres nem sempre foram tratadas com justiça. Os homens, com frequência, se aproveitaram deslealmente de seu comportamento amável e casto. Todavia, é a atitude do homem que precisa ser corrigida e não a da mulher. Viu, Neuza? Ouviu aqui? Nós devemos ser como o florista que remove os espinhos da rosa, mas deixa as pétalas. Não há meio de cortar as partes espinhosas da vida e manter-as fragrantes? Quando procuramos a mulher excelente, é uma coisa que considerar a possibilidade dela ter sido sufocada na rebelião, característica das espécies que sofreram abuso, que foram negligenciadas ou pouco apreciadas. Os dias gloriosos do passado foram cheios de preconceitos e injustiça em relação à figura feminina. Infelizmente, o Clube dos Velhos Companheiros continua vivo e ativo. A mulher sofreu abuso, sofreu maus tratos incomensuráveis e, para se defender, ela se viu obrigada a se tornar uma guerreira insensível ao mundo que a prejudicou. Entretanto, por trás da máscara, o exterior enrijecido, há um núcleo suave que ela oculta do público. Quem nunca viu aquela história de você colocar uma máscara no rosto e seguir? Para ajudar o próximo, eu escondo a minha tristeza no bolso e eu vou ajudar as outras pessoas. Quem nunca viveu isso? Quem nunca passou isso? Para eu ajudar o meu irmão, para eu ajudar uma amiga que está precisando, eu esqueço da minha dor e eu vou cuidar da dor do outro. Nunca viveu isso? Nunca passaram por isso? Não conhece ninguém que já tenha vivido isso? Isso para mim era muito normal, muito comum. Eu achar que eu tinha que esconder a minha dor e
cuidar da dor do outro. Entretanto, por trás da máscara, o exterior enrijecido, há um núcleo suave que ela oculta do público. Ela tem medo de expor. Da última vez que o mostrou a alguém, acabou machucada e, portanto, viceja e progride, agora sufocando a sua feminilidade, sepultando a sua compaixão. Isso aqui é muito interessante porque acontece o quê? Imagina alguém que vocês conheçam, que tenham tido um relacionamento atrás do outro, nos relacionamentos em que viveu. Esses relacionamentos sempre trouxeram alguma dor, sempre trouxeram alguma coisa que fez com que ela não acreditasse que homem prestava, corroborando com aquilo que a gente escuta desde pequena, né? É um menino presta, né? Aquelas crenças que a gente tem. E aí, todas as pessoas que ela foi vibrando, que foi trazendo para perto dela, que ela foi atraindo na mesma vibração, essas pessoas, elas iam e elas fomentavam aquilo que ela já acreditava, que relacionamento não é para ela, que aquilo dali não serve para ela, que nenhum homem realmente vai suprir, ou então que ela só pode crescer se for sozinha. E aí o que acontece? Com isso, ela não se mostra mais. Ela cria uma casca, ela cria aquela cápsula em volta para que ela possa o quê? Para que ela possa, então, se defender do mundo, das relações. Eu sou muito bem profissionalmente, eu sou muito bem financeiramente, porém, para relacionamento eu não consigo. Por quê? Porque eu criei essa casca. Então, sei porque a dama não mais te mostra, mas, ó Deus, mesmo assim, a ausência dela é sentida. Sei que o seu desaparecimento foi um ato de desafio e talvez de frustração. Eu sei o que a opressão pode fazer. A minha geração estava ocupada com várias revoluções. Íamos mudar o mundo. Posso me lembrar de todos os hippies que dirigiam fuscas amarelos com sinal da paz no para-choque, as mulheres queimaram sutiãs, os rapazes deixaram de usar roupa íntima, o amor livre e a harmonia planetária eram a mensagem do momento. De alguma forma, após a Guerra do Vietnã, descobrimos que o Fusquinha havia enferrujado. As calças apertadas começaram a irritar nossas virilhas e ficamos mais interessados em aterrissar na Lua do que nos harmonizar com os planetas. De repente, ouvimos pelos meios informais de comunicação que precisávamos de respeito. Os Jacksons não eram mais 5, os Beatles se separaram, o mercado de ações subiu. Logo, o O.J. Simpson significaria mais para os jornais do que as notícias de economia. Enquanto isso, os juros se elevavam, Jimi Hendrix sofreu deflação e que pena, Elvis deixou o palco. Que dias foram aqueles, meu amigo? Que época desafiadora para viver. A realidade começou a se manifestar e fomos nos acomodando. Nós precisávamos de emprego, os seios precisavam de sutiã e compreendemos que os direitos civis talvez se acertariam com a passeata seguinte. As mulheres começaram a se redimir, a se redefinir com a passeata seguinte, enquanto os homens caíram num certo esquecimento unissex. Estamos agora... ela teve que sair. Estamos agora em algum ponto da zona crepuscular do divórcio e da gravidez na adolescência. Em meio à confusão que criamos, nosso desejo no momento é a volta dos antigos valores. Nós queremos a rosa dos tempos mais simples. Podemos obtê-la? Não tenho certeza. Devemos, porém, empenhar-nos em recapturar a fragrância da rosa sem ser picados pelos espinhos. Muitos sentiram a terra mover-se sob seus pés, e quando ela finalmente parou, eles haviam mudado para sempre. Algumas mulheres se casaram e se divorciaram, outras foram estupradas e rejeitadas. Os terremotos da vida fizeram enormes estragos, mas somos sobreviventes e compreendemos hoje o que os nossos pais sabiam há 30 anos. Infelizmente, quando se entende o enredo da vida, o filme está quase acabando e os nomes dos produtores e dos autores vão surgir na tela. Quem algum dia imaginou que os meninos prodígios dos anos 70 seriam pais grisalhos um dia? O tempo está correndo. Não há mais tempo para brincadeira agora. É tarde demais. Você pode ocultar quem é, mas não pode mudar o que é. Você foi criada para ser o tom mais suave do azul. Muitas mulheres agora estão deprimidas porque há outra mulher em seu íntimo gritando: deixe-me sair. Essa mulher está cansada de usar a máscara do desdém. É preciso deixar livre a suavidade que a nossa geração parece estar empenhada em enterrar. Não importa o passado doloroso, você deve abrir seu coração ou irá sufocar a sua criatividade, matar seus sentimentos e reduzir ainda mais os breves momentos da vida que possui, vivendo num vácuo com medo da dor. E aí está escrito em Gênesis 2, 21 até o 23.
Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-se numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Então, eu vou parar por aqui, na página 59, para não ficar muito tarde para vocês. Já são 8 horas. E aí, quando for na segunda-feira, a gente começa a partir da página 60. Pode ser? O que é que vocês acham da ideia? Fica melhor assim? O que que vocês tiraram de lição dessa... Pode ser, pode O ser. que vocês viram de lição da leitura de hoje? O que mais tocou o coração de vocês? Aonde que vocês se encontraram? Onde vocês viram pessoas que já passaram por isso? Querem compartilhar? Quer, Ju? Quer, Cris? Querem falar alguma coisa? Quer, dona Neuza? Eu quero, se puder, eu falo. Claro, pode sim. Fala aí. Ó, uma coisa assim que você tocou, embora eu coloque a minha situação à parte para que eu possa ter esse cuidado por outros, eu sou assim. Então, Uhum. assim, você jamais vai me ver em público ou perto de alguém, eu manifestando aquilo que eu esteja passando no momento, porque eu sei que é uma situação minha que eu tenho que resolver. Mas quando Uhum. você falou na questão de relacionamentos, da gente ter essa ter uma autoestima, da gente poder contar nossas experiências de uma forma onde você possa absorver coisas positivas, né? Onde você Uhum. possa se dar mais. Então, assim, tem pessoas que, apesar de eu estar passando toda essa situação, mas eu gosto de ajudar outras pessoas. Eu sou muito assim, extrovertida, muito comunicativa, a Daiane já me conhece. Então, assim, a gente tem muito essa, principalmente em relação à igreja, que nós fomos criadas num ambiente onde a gente gera essas comunicações, sabe? Com outras pessoas. Nós estamos sempre em grupos grandes, e nesses grupos, geralmente, cada pessoa tem a sua personalidade e a sua carência também, né? Então, Uhum. assim, pelo que você falou aí, é muito importante essa questão da gente poder ajudar outras pessoas com as nossas experiências, ou nós ganharmos experiências com vocês, como é aquilo que eu ganho muito, tudo que vocês falam eu absorvo, eu vou considerar aquilo que vocês me falaram. Claro que tem coisas que a gente não quer aceitar, mas a verdade ela tem que ser dita. Esse é o X da questão. Sim, Esse é o X da questão. Você sabe de uma coisa? sim, Eu falo muito sobre decisão, tá? sim, O que que acontece muitas vezes? Decidir dói, mas não decidir, ficar em cima do muro dói mais ainda. Você precisa sim, descobrir qual é o seu difícil. Aonde é que você quer ficar? Porque é muito bom eu me manter na minha zona de conforto, porque é o lugar que eu já conheço. Você está há 8 anos nela. sim, Você está há 8 anos vivendo uma coisa que você diz não querer, mas se você realmente não quisesse, você já teria saído. sim, Entende? sim, sim. Então, você precisa escolher qual é o seu difícil. É mais difícil eu me libertar, eu criar essa coragem de chegar e fazer o que tem que ser feito, ou eu vou continuar fazendo a mesma coisa? Eu creio que quando você quer algo, não existe justificativas. Você tem que dar o primeiro passo. Tá, conscientemente você sabe disso, mas inconscientemente você continua se sabotando. Sim, Então, sim, na prática, sim. então você precisa tomar uma decisão. Sim, é aquilo, como você tem a verdade, você tem a ferramenta na mão, mas você ainda não tomou posse dela. É assim que eu me sinto. Então, vamos Mas eu trabalhar isso, né? preciso. É uma verdade, ela é dolorida, mas ela tem que ser aceita, né? Vamos trabalhar isso, então. É, mas é isso, filha. Mas eu quero conversar com você depois no privado, se puder. Uma hora você marca uma hora comigo aí e me chama. Tá bom, Tudo de combinado. você, viu? Tá bom, igualmente. Deus te Cris, quer falar abençoe. alguma coisa? Ju, quer falar alguma coisa? Não estou pronta ainda para compartilhar nada, não. Tá bom, então. Quer falar alguma coisa, Ju?
Que a Ju também não quer falar, não. Então, meninas, a gente para por aqui. Quando for segunda-feira, a gente começa a partir da página 60, tá bom? Combinado? Então, bom final de semana para vocês. Deus abençoe. Vocês consigam refletir bastante aí acerca do que a gente conversou aqui hoje, tá bom? Beijo grande. A gente vê segunda-feira. Tragam mais pessoas. Olha só, hoje todo mundo foi sair, todo mundo foi passear, não veio conversar com a gente. Um beijo, fiquem com Deus.